Oi meninas, tudo bem? Eu vou começar hoje no canal uma série diferente que vai ser o Diário da Mamãe. Venha conferir! Eu resolvi fazer o Diário da Mamãe porque eu acredito que eu possa ajudar algumas mamães que estejam passando nesse pós-parto. Mês a mês eu vou fazer para contar mais ou menos como é que foi, o que eu senti, como que foi a recuperação, e eu espero que vocês gostem desse diário que possa ajudar algumas mamães. Lembrando que cada uma vai ter o seu desenvolvimento natural, né? Que cada um tem um estilo de vida, um ritmo de vida, partos diferentes, situações diferentes. Mas tem algumas coisas que talvez possam ser parecidas, ou a gente mais ou menos já ir vendo assim o que pode esperar dessa recuperação do pós-parto. Eu fiz um parto cesárea de emergência, então foi bem diferente do parto que eu tive do João Pedro. Foi um parto normal. A recuperação eu posso dizer que são bem diferentes. Eu fiz o relato de parto, que já tá aqui no canal. Quem não conferiu, dá lá uma conferidinha para saber como é que foi o meu parto. E a recuperação lá foi um pouquinho melhor, porque a gente tá sendo monitorado o tempo inteiro, né? E sendo cuidada pelas enfermeiras. Quando eu fui pro quarto, no dia que a Maria Clara nasceu, eu fui pro quarto, ela nasceu 4h25, eu fui pro quarto mais ou menos umas 10 horas da noite, aí 11 horas veio a minha jantinha, e umas 11h30 a enfermeira veio pra me ajudar no banho. Então ela falou que era pra eu tomar um banho assim super rápido, não era nem pra eu lavar a cabeça, não porque não podia lavar, e sim que pra não me dar tontura, não ter problemas, era pra eu tomar um banho rápido, só pra tirar aquela nhaca, né, que fica, aquele sangue, né, que fica, pra me deixar assim mais fresquinha, né, pra eu poder dormir melhor. Então foi o que eu fiz, ela me ajudou a levantar, eu tomei o banho sozinha. Foi muito esquisito, porque você não tá mais com aquele barrigão duro com o bebê. Você tá ainda com barrigão, sim, um barrigão. Parecia que eu tava de 8 meses ainda, só que era aquela barriga mole, você tá com um corte, então pra andar repuxa. Não é que doía, não senti dor em nenhum momento, mas a gente anda um pouquinho assim inclinadinha porque repuxa, né, um pouco os pontos. Então é um pouquinho esquisito, tem que andar devagar. E me deu assim um pouquinho de tontura, mas nada muito sério assim. Eu levantei, tomei esse banho rápido, a enfermeira me ajudou a me vestir. Lá no corte, ela falou que era pra eu lavar com água e sabão. Aí ela secou bem sequinho. E ela colocou um absorvente mesmo, pós-parto. Ela colocou assim e eu coloquei a calcinha por cima. Ela falou que não era pra fazer curativo, nada, que era pra deixar daquele jeito bem sequinho. E aí foi super tranquilo, assim. No dia seguinte, ela falou que eu poderia tomar banho e lavar a cabeça. Então, depois do meu café da manhã, meu marido me ajudou a levantar. Eu fui pro banho, tomei banho sozinha, tomei um banho bem demorado, bem gostoso. Lavei minha cabeça, lavei bem o corte, e aí meu marido me ajudou a me secar e me vestir. E lá eles me orientaram a andar bastante por causa dos gases, a não ficar falando muito, mas não tem como não falar, né? Então falar eu falei bastante. Mas assim, era um pouco complicado ficar levantando e voltando pra cama. Não porque doía, novamente vou reforçar aqui, não é que doía, é que eu tinha muita agonia, tinha muita aflição e de repuxar, de acontecer qualquer coisa lá no meu corte. Então eu procurava não ficar levantando muito. Mas todas as vezes que eu levantava para ir ao banheiro ou eu levantava para tomar banho, aí sim, eu andava no quarto, me arrumava, né? Porque a gente fica com a autoestima tão lá embaixo. Então eu secava meu cabelo lá na maternidade, eu me maquiava, não só na maternidade, esse primeiro mês eu fazia questão, sabe, de secar meu cabelo, de passar uma maquiagem, porque a gente recebe visitas, né?
E eu não queria que as visitas chegassem e me encontrassem com aquela cara de acabada, né? Afinal de contas, eu tinha tido um bebê, né? Por mais que a gente esteja cansada, né? Tem muitos cuidados com o bebê. Toda vez que eu acabava de amamentá-la, meu marido ficava com ela para ela dormir ou para trocar, eu aproveitava, já ia tomar banho, já me arrumava para deixar, para elevar um pouquinho a minha autoestima, porque a gente fica um pouquinho para baixo. Então lá na maternidade eu fazia isso. Eu me arrumava, eu andava um pouco, aí a gente já começa a ficar um pouco cansada também. Aí eu deitava novamente, ficava lá quietinha, as enfermeiras vinham trazer os medicamentos, eu tomei bastante medicamentos lá. Eu não sei dizer quais foram, mas era para dor, para gases, né? Que a gente fica com muito gases e fica com o intestino preso. Então eu tomei bastante medicamento. Pode até que tenha sido isso, que eu não tenha sentido dor, mas foi tranquilo lá no hospital. As enfermeiras que trocavam a Maria Clara, dava banho nela, então não tinha que se preocupar com isso. Quando ela queria mamar, meu marido pegava, dava ela pra mim, eu amamentava, ele fazia ela rotar e ele colocava no bercinho de novo. Então lá na maternidade eu só tive os cuidados comigo mesmo, amamentei ela e aproveitei para descansar bastante. Quando eu voltei, saí do hospital, eu internei na sexta, né? A Maria Clara nasceu na sexta e eu saí na segunda, na hora do almoço, lá da maternidade. Aí eu fui pra casa da minha mãe, eu não vim pra casa, fiquei lá na casa da minha mãe pra ela poder ajudar, né? Meu marido pegou 20 dias, então ele também me ajudou muito, muito, muito. Meu marido, assim, é um paizão, que ele ajudava no banho, ajudava a trocar, a colocar ela pra dormir. Quando ela acordava de madrugada, ele que pegava ela pra mim. Então, assim, foi essencial nesses primeiros 15 dias, porque eu fiquei, assim, com aquela aflição de esticar o corpo, então eu fiquei bastante inclinadinha, assim, né, curvada. E eu não sei, assim, se era uma coisa minha ou se é do parto. Isso só outras mamães que tiveram cesárea que vão poder me falar. Mas eu não conseguia abaixar nesses primeiros 15 dias. Caiu alguma coisa no chão, eu tinha que pedir pra alguém pegar pra mim. E quando eu ia tomar banho, ou minha mãe ou meu marido que me ajudava, né? Da cintura pra baixo. A me lavar, na verdade nem é da cintura pra baixo, né? Aqui do joelho pra baixo, vamos dizer assim. Então pra eu agachar, pra secar, né, o pé, a perna, pra conseguir pôr a calcinha, meu marido ou minha mãe que me ajudava. Isso foi os primeiros 15 dias. Depois ficou tranquilo e acho que nem chegou 15 dias, acho que 10 dias, assim, que ficou mais complicado. Depois já dava, né, eu me abaixava com cuidado, mas dava pra me abaixar. Dava pra me trocar sozinha, sentava na cama e me trocava. Então depois foi super tranquilo, mas eu fiquei bastante inchada, a perna inchada, como na gravidez, que eu fiquei com a perna e com o pé bem inchado. No pós-parto também, os primeiros 15 dias eu fiquei bem inchada, a barriga bem grande, parecia que eu tava de 8 meses ainda, tava difícil. Nesse primeiro mês eu me alimentei de coisas mais leves e eu procurava comer assim mais sopinha. E eu emagreci não, né? Eu perdi logo na primeira semana 9 quilos. Então foi o que a minha médica falou, que em média perde mesmo, né? Os 9 quilos. Depois eu falei assim que tava com uma alimentação leve no almoço e no jantar, né? Porque eu tava comendo no café da manhã e no café da tarde muito pão. Almoço e janta, sopinha. Antes de dormir eu tomava um chá com umas torradinhas, umas bolachinhas, leve, tranquilo. Mas café da manhã e café da tarde eu tava no pão, eu tava num bolo gostoso. Na casa da mãe, né? Então minha mãe já fazia umas coisas gostosas pra comer. E as visitas lá, a gente acabava tomando café da tarde. Então eu tava consumindo bastante pão, leite integral, açúcar, né? Tudo que em casa eu tomo desnatado, tomo adoçante, então na minha mãe tava, liberei geral. E aí eu acabei engordando 2 quilos. Então eu
emagreci 9, aí eu tinha que perder 7. Engordei 2, tinha que perder 9 quilos. Ai, bateu o desespero. Eu falei, não acredito que eu vou, ao invés de emagrecer, eu vou engordar, né? Aí comecei a diminuir o pão, fui pro adoçante, fui pro leite desnatado, e aí eu consegui perder esses 2 quilos. E fiquei precisando perder 7, que nesse primeiro mês não rolou. Não consegui perder esses 7 quilos. Mas também não tava caminhando, não tava fazendo nada, né? Eu só tava cuidando da Maria Clara mesmo. Amamentando ela, cuidando dela, não tava fazendo atividade nenhuma. Nem ali mesmo na casa da minha mãe eu mal andava. Então, eu ficava mais sentada ou deitada. Então, bem relaxada mesmo. Então, assim, se eu tivesse que indicar alguma coisa, eu indicaria de fazer uma caminhada, né? Se exercitar mais pra não ficar nesse ritmo de engorda, né? E logo depois desse primeiro mês dela veio o aniversário do João Pedro e doce, né? Comi bastante doce. Então, acho que é por isso que tava difícil de perder os quilinhos. Mas a barriguinha tava lá. No final desse primeiro mês, a barriga desinchou um pouquinho, mas eu terminei o primeiro mês dela, pós-parto, com uma barriguinha de uns 5 para 6 meses. Tava uma barriguinha considerável, que tava me deixando para baixo mesmo. Foi aí até que eu, pelo menos, né, o cabelo, desculpa, dava uma ajeitada. As unhas estavam fortes, bonita. Nesse primeiro mês eu conseguia fazer as unhas, porque naquele espacinho de tempo que a Maria Clara dormia, eu conseguia fazer as minhas unhas, só que eu tava deixando elas bem curtinhas, né, por causa de manusear ela pra não machucar. Mas as unhas, assim, estavam super ok, o cabelo tava ok. Nos próximos diários, assim, vocês vão ver que houve mudanças. Mas, assim, esse primeiro mês, essa questão tava tranquila. Eu sangrei o mês todo, né, aquele sangramento pós-parto, eu fiquei o mês inteiro com sangramento. Nos primeiros 20 dias estavam bem intensos, mas depois foi diminuindo e foi ficando tranquilo. Falei pra vocês que lá no hospital eu estava com o intestino preso. Lá eles estavam me dando uma dieta laxativa, onde eu consegui, né, ir ao banheiro lá no hospital, e fui até demais. Nesse primeiro mês, eu continuei com o intestino preso, então eu consumia bastante Yakult e procurava comer coisas assim laxativa para ajudar um pouco, mas esse mês ficou um pouco complicado essa parte. Eu não sei também se foi por causa do peso, porque na gestação eu também estava assim, e eu acredito que, eu não sei se isso é devido ao parto cesárea, ou se é porque eu estava um pouquinho acima do peso ainda. Eu amamentei a Maria Clara esse primeiro mês, né, exclusivamente no peito. Mesmo sendo a segunda amamentação que eu faço, né, eu amamentei o João Pedro também. Esse primeiro mês é bem complicado, principalmente os primeiros 10 dias eu sofri muito. Lá na maternidade estava tudo bem, ela mamava bem, o colostrinho lá. Quando eu fui pra casa, no terceiro dia, o leite já começou a descer. E aí desce muito, o seio fica muito cheio. O recém-nascido, ele ainda mama, ele fica bastante tempo no seio, mas ele dorme muito. Então, assim, ele mama pouco, mama várias vezes no dia, mas mama pouco. Então, não chegava a esvaziar por completo a mama. Eu estava usando a concha ficava cheia cada vez que ela mamava. Eu tinha que lavar várias vezes no dia e o peito ficava sempre muito cheio. Eu não consigo fazer a ordenha manual, me dá agonia, me dá aflição. E nesses primeiros 10 dias, pelo fato do seio estar muito cheio, tava me machucando demais. Eu chegava a tirar algumas vezes com a bombinha, quando eu via assim, que tava muito, sabe? Porque às vezes ela mamava um seio, aí ela dormia, o outro seio ficava muito cheio, muito dolorido, e eu ficava com medo de me dar mastite, então eu ia com a bombinha e tirava. Nesse primeiro mês a minha amiga me emprestou uma bombinha,
eu nem lembro o nome da bombinha, e aí eu tirava com a bombinha elétrica o leite e eu congelava esse leite que eu tirava. E aí depois eu dava o seio pra ela. Mas assim, quando eu ia dar pra ela, o seio tava muito cheio. Então ela não abocanhava direito e ela acabava me machucando, principalmente o seio direito meu ficava muito dolorido. Quando ela ia mamar nesse seio, ai nossa, eu ficava assim, eu via estrelinhas, eu via a hora dela terminar de mamar porque doía do começo ao fim. É um pouco normal esse começo doer mesmo, né? O bico do seio fica bem sensível. Eu tava usando a pomada de lanolina, a Lancenó. Ajudou um pouco, mas assim, ela não faz milagre, né? Então, eu passava também o meu leite, né, no bico do seio e era o que eu tava fazendo. Eu não conseguia que nada encostasse no meu bico do seio, então eu ficava com a concha dia e noite. Eu sei que não pode, não faz muito bem ficar muito tempo com a concha, principalmente dormir com ela. E eu acabava dormindo com a concha de tanta dor que eu tinha no meu seio. Teve uma vez que eu tentei dormir sem nada, sem sutiã, sem concha, sem nada. Ai, mas foi pior, porque aí é que o seio encheu mesmo. Eu acordei toda molhada, toda vazada. Ai, tava horrível. E aí, com 12 dias de vida, eu levei a Maria Clara pra tomar a BCG lá no posto. E eles dão algumas orientações pra gente. E aí eu falei pra enfermeira lá que eu estava sentindo muita dor ao amamentar ela, principalmente no seio direito. Eu cheguei a algumas noites a dar leite pra ela na mamadeira. O leite que eu tirava, né? O meu leite que eu tirava durante o dia, que eu congelava. Eu acabei fazendo isso por umas 3 noites, mais ou menos. Descongelava o leite e dava pra ela na mamadeira de tanta dor que eu sentia, principalmente à noite. Eu não sei o que acontecia, que de noite eu sentia mais dor ainda. E assim, a dor era insuportável, então só de pensar nela mamar já me dava calafrio. E aí meu marido mesmo falava, vai, vamos dar na mamadeira pra ela. Então eu cheguei algumas noites a dar na mamadeira pra ela. Eu até cheguei a comentar com a pediatra, a primeira pediatra que eu fui, quando ela tava com 12 dias, eu falei que de noite eu tava dando na mamadeira. Ela falou que não era muito bom, mas que tudo bem eu dar na mamadeira o meu leite, até melhorar um pouquinho essa dor, mas assim que melhorasse, não era pra eu dar o leite, nem que fosse o meu leite na mamadeira, não era pra eu dar, né, que era preferível dar num copinho, mas ela falou que mesmo assim ela aconselhava a neném continuar mamando no seio, porque era a neném sugar que ia fazer melhorar. E nesse mesmo dia eu fui lá no posto pra ela tomar a BCG, falei com a enfermeira olhou a pega, falou que a pega tava certinha, tava tudo direitinho, só que ela falou que meu peito tava muito cheio. Então ela falou que eu tinha que esvaziar antes de dar mamar pra ela. Ela falou, esvazia um pouquinho e oferta pra ela o seio. E foi o que eu comecei a fazer. Quando eu senti que tava muito cheio, eu tirava um pouquinho, colocava ela, doía um pouquinho, mas começou a diminuir. E quando foi chegando assim perto dos 20 dias já não doía mais nada e foi muito bom. Então é muito importante a gente receber orientações. Olha que eu já amamentei o João Pedro e eu sentia muita dor nesse seio. E isso foi sempre assim, eu nunca procurei ajuda, que eu achava que era uma coisa minha. Eu achava que eu não conseguia colocar ele direito nesse seio. Eu achava que era uma coisa do meu corpo mesmo. Esse seio, que a gente fica com um seio maior que o outro, e o meu seio direito fica menor, então eu achava que por ele ser menor que doía, mas não, provavelmente o João Pedro tinha uma pega errada nesse seio, né, por isso que eu acho que doía, e que ele secou o leite primeiro que o lado esquerdo. Então dessa vez, assim, eu fiz o curso de gestante, então eu vi como que era a pega do bebê, então eu procurava colocá-la direitinho na pega, ficava ajeitando a pega dela a todo momento, mas mesmo assim doía muito. Então o que estava causando doer era o meu seio estar cheio. Então assim, nesse primeiro mês não tem muito o que fazer, o seio ele enche mesmo, o seio ainda não, o nosso corpo ainda não se adaptou à demanda do neném. Então
fica com muito leite mesmo, não é que a gente tem muito leite. Nesse primeiro mês é assim mesmo, então a gente tem que ordenhar. Então a bombinha, ela é fundamental nesse primeiro mês, pra quem não, que nem eu assim, que não consegue ordenhar manualmente, a bombinha é de fundamental importância. Quem consegue ordenhar manualmente, aí não precisa investir logo no começo numa bombinha, né? É só ir lá e tirar, é bem pouquinho, nem precisa tirar muito. Um pouquinho que a gente tira já ajuda, as conchas ajudam muito, porque enquanto o bebê tá mamando de um lado, tá vazando do outro. Então assim, quando eu esquecia de colocar concha, era uma blusa que tinha que trocar, um sutiã que tinha que trocar. E com a concha não, já ajuda bastante. E ajuda também a já esvaziar um pouco a mama do outro lado, porque na maioria das vezes a Maria Clara não mamava os dois seios, ela mamava um e dormia, aí depois de 1 hora, 2, 3 horas que ela mamava o outro seio. Então a concha ajudava a eliminar um pouco do leite daquele seio que ela não mamou. Então assim, as conchas ajudam muito. O protetor de seio ajuda muito quando a gente vai sair de casa, porque a concha não dá uma anatomia muito legal para os seios, né? Então a concha eu usava em casa e o protetor de seio quando eu saía. E é o que ajudou bastante. Mas esse primeiro mês da amamentação, ela é difícil, é muito difícil, mas tem que persistir. Porque, gente, não tem nada melhor do que a gente nutrir o nosso bebê com o nosso leitinho, né? Pra eles. Além da gente economizar também, porque as fórmulas são muito caras. E é muito gostoso esse momento da amamentação. Depois que passa esse momento difícil, ai, é uma delícia. Só que esse primeiro mês o bebê não interage com a gente, né? Ele mama dormindo e ok, né? A gente fica babando na cria, fazendo carinho enquanto amamenta. E é isso, é muito gostoso, mas a gente sofre mesmo, é normal a gente sentir bastante dor mesmo no bico do seio, né? Fica bem sensível, mas melhora, é uma coisa assim que passa. E eu sabia que ia passar essa dor que era no começo, e é um momento assim que a gente também tá se adaptando ao neném, mas no final tudo dá certo. É isso, meninas, eu acho que eu falei tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu tento responder. Vou aproveitar e falar dos comentários. Todos os vídeos que eu posto, que chegam os comentários, meninas, eu leio todos. Eu só não tô conseguindo responder, porque a demanda tá demais aqui em casa. Mas desde já eu agradeço, né, todos os recadinhos que vocês deixam pra mim, os recadinhos super carinhosos. Eu vejo o quanto vocês gostam de mim, da minha família, e isso me deixa muito feliz e é o que me motiva cada vez mais a vir fazer o vídeo pra vocês. A gente já passou dos 11 mil inscritos, eu super agradeço, né, todo esse carinho, esses inscritos novos no canal, sejam muito bem-vindos, obrigado por nos acompanhar. Tá bom? Então é isso, eu vou depois fazer um outro diário contando como que foi o meu segundo mês pós-parto. E eu espero que vocês gostem. Um beijo, meninas! Até o próximo diário. Tchau!